Bom dia, meus amores e minhas amoras, alunos do curso de redação online mais presencial do Brasil. Eu queria saber de vocês como é acordar pela manhã nessa quarentena e ouvir um áudio de 426 minutos da professora berrando, gritando, esperneando, falando: é preciso que tenha períodos complexos. A pessoa não é muito normal, não é verdade? Podia estar relax, em casa, na paz, na tranquilidade, fica mandando áudio, parecendo o Alcorão aquele áudio, né, gente? Pelo amor de Deus! Cada áudio de 25 minutos. Aí sabe o que vocês falam pra mim? Tem gente que fala assim no privado: ai, Pri, lá vem você. Parece velho, só velho que manda áudio. Ai, gente! Uai, tô ganhando tempo, agilidade aí, ó, rapidão. Imagina eu escrever tudo que eu briguei com vocês, ia ser a Bíblia inteira. Bom, brincadeiras à parte, vamos lá, vamos trabalhar. Hoje eu vou falar com vocês sobre este problema que comumente vocês têm repetido aqui no curso de redação. Olha só, não sei se vocês se lembram, mas na aula 1, no encontro, na aula de norma culta, no encontro da competência número 1, eu falei para vocês sobre a necessidade da presença de períodos complexos. Só que mesmo após aquela aula, eu percebi que vários alunos ainda estão repetindo esse erro. Então eu resolvi fazer essa aula, esse encontro de agora, só para mostrar para vocês o que está certo e o que está errado. O que vocês vêm fazendo e o que é preciso que vocês de fato façam para que o seu período seja de fato complexo. Então é assim, ó, nós corretores, nós vamos avaliar a predominância. Isso não significa que todo período tem que ser complexo, mas a predominância de períodos complexos dentro da sua redação. Tudo bem? Então vamos imaginar que em um parágrafo você fez 3 períodos. Se 2 deles forem complexos e um não, o que predomina? Predomina períodos complexos. O problema é que muitos alunos aqui, que eu não vou citar nomes, tá, Brasil? Eu não vou citar nomes. Longe de mim, vocês sabem que eu não faria uma coisa dessa. Muitos alunos aqui estão fazendo recorrentemente períodos simples. Só período simples, ponto, período simples, ponto, período simples, ponto. Ou melhor, oração principal, né? Sujeito, verbo, complemento, ponto, sujeito, verbo, complemento, ponto, sujeito, verbo, complemento, ponto. Aí o aluno acha que ele só introduziu um elemento coesivo, pronto, resolveu. E não resolveu. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para mostrar para vocês como vocês têm feito e depois como vocês precisam fazer. Tá? Prestem bastante atenção aí no monitor de vocês. Ó, o aluno começou assim: sob a perspectiva filosófica de Aristóteles, o homem é um ser social. O aluno teria que ter colocado aqui com letra maiúscula, tá? Muito legal o fato dele ter colocado entre aspas, conforme você pode ver aqui, tem aspas, certo? Acontece o seguinte: houve um problema aí. A citação tá certa? Pode estar. A questão, o problema aqui não é a citação ou não, porque nós estamos falando de competência número 1. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da construção do seu texto, tá? Sintática e semanticamente. Então vamos ver o seguinte: este período ele ficou muito curto. Ele começou aqui no sob e ele terminou aqui nesse ponto final. É preciso que você escreva predominantemente assim, ó, um sujeito, um verbo e um complemento, que é uma, o que é isso aqui? Oração principal, certo? Mais uma oração subordinada, mais uma oração coordenada, mais uma oração explicativa. Claro, gente, não precisa ser todas elas dentro do mesmo período, né? Mas eu quero que você veja que além da oração principal, você precisa selecionar, além da oração principal, coloca uma subordinada ou coloca uma coordenada, além da oração principal, coloca uma explicativa. Para quê? Para que o seu período não fique simples, para que haja a predominância de período complexo. Como eu acabei de dizer, você não precisa construir tudo isso aqui no mesmo período, mas pelo menos uma e outra, tá? Uma principal e uma subordinada, ou uma principal e uma explicativa, ou uma principal e uma coordenada, para o seu leitor perceber que você sabe articular melhor as ideias. Caso contrário, vai ficar fragmentado, tá? Parece criança. Daí ela foi lá e brigou comigo, ponto. Daí ela foi lá e falou tal coisa, ponto. É verdade. Vocês dão risada, mas é verdade. É assim que muitos alunos têm escrito.
Aí o aluno continua aqui, né? A priori, vou mudar de cor. A priori, opa, Priscila foi brigar com os outros, tá vendo? Ó, a priori, vocês já sabem que esse elemento coesivo, na nossa aula de coesão, eu já mostrei para vocês que no ano passado os corretores não consideraram como elemento coesivo, tá? Afirma-se que o ser humano precisa entrar em contexto com os outros, direta ou indiretamente, para a sua evolução. Aqui vocês viram também na aula de coesão que tem um eco, né? Ao aluno ter repetido a terminologia mente-mente, então só coloca direta e indiretamente, porque esse mente, essa terminologia mente, ela já vai fazer referência à palavra anterior também. Bom, como que eu poderia ter corrigido isso? De uma maneira muito, mas muito simples. Você poderia ter simplesmente aqui colocado uma locução explicativa, ou seja, vírgula, e todo esse período aqui em amarelo seria a sua oração explicativa. Claro que você tiraria o a priori também, até porque eles não consideraram como elemento coesivo, certo? Então, ou seja, o homem precisa entrar, segundo o autor, o homem precisa entrar em contato com outros, direto ou indiretamente, para a sua evolução. Aí você já teria aqui uma oração complexa, porque da forma como está, não estava. Olha o outro problema aqui embaixo, o aluno construiu um período só com oração subordinada, aqui ó, tornando a vida nos grandes centros urbanos muito mais eficaz, rápida e ágil. Quem está tornando? O que está tornando? Ah, tinha que mostrar, né? Claro que tinha, né? Ô, Bocó, ô, quarta-feira, claro que tinha que mostrar. A oração principal provavelmente está lá para trás. Qual é o erro? O erro é que o aluno constrói uma oração subordinada sem a presença da oração principal. Aí vem o êxtase, calma, vocês já acharam que já viram tudo? Aí o aluno coloca assim, agora ela vai ver, agora eu vou arregaçar. O aluno dá até um beijinho na folha e aí fala assim, agora eu vou calar a boca daquela professora. Vocês adoram achar que a gente tá contra vocês, né? Eu nunca vi isso, só porque a gente reclama de vez em quando. Aí o aluno fala assim, vou colocar um elemento coesivo e ela vai ver. Aí o aluno colocou o elemento coesivo, ótimo, ó, dessa forma facilitando o corpo social. O fato, coração, deve ter sido o homem, né, gente? Não, só pode ser o tal do homem. Eu falo pra vocês, Brasil, eu falo pra vocês que o bicho homem é complicado, ó, facilitando o corpo social. Gente, cadê a oração principal aqui? Não tem nem aqui, ó, tornando a vida nos grandes centros urbanos muito mais eficaz, rápido e ágil, facilitando o corpo social. A diferença é que no último caso, o aluno, deve ser homem, colocou o elemento coesivo para falar, agora arregacei no evento. Arregaçou nada, arregaçou com o próprio texto, né? Porque o que está acontecendo aqui tem elemento coesivo, mas mais um período lacunar, 2 períodos lacunares. Bom, não vou ficar só brigando com vocês, né? Vou mostrar a solução e como fazer a coisa bem feita. Brigar eu só brigo nos áudios de 450 minutos. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Sempre ao terminar uma redação, quando eu percebo que você não consegue escrever períodos complexos, eu escrevo e eu mostro algum exemplo para você. Esse é um exemplo que eu tenho mostrado, então por isso eu resolvi hoje falar, explicar para você, ao invés de só escrever e mandar o exemplo, como você pode corrigir. Então, a partir de agora, se você está assistindo esse vídeo, é porque eu coloquei esse link também na sua correção para falar para você, querido, querida, amor da minha vida, você precisa ter predominantemente períodos complexos na sua redação. Quer seja no parágrafo de introdução, quer seja no de desenvolvimento ou na sua conclusão. Quer seja no Enem, quer seja no vestibular. Em qualquer lugar. Predomina. Escrever uma vez um período simples não vai acabar com o seu texto. 2 vezes, vamos supor, escrevi um período simples na introdução e outro período simples no desenvolvimento. Isso vai acabar com o meu texto? De jeito nenhum, claro que não. Não se preocupa com isso. O seu corretor tem que olhar e ver que se predominantemente há períodos complexos. Havendo predominância, tranquilo, sereno, ótimo, segue a vida, tá bem? Corre pro abraço. Deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz. Eu peguei esse parágrafo de uma aluna aqui do curso também. A aluna citou o Mia Couto. O período dela ficou muito grande. Ficou muito extenso, ó. 1, 2, 3, 4, 5 linhas praticamente, um período é muito longo? É. Você pega um corretor assim meio com falta de ar, ele pode infartar, tomar síncope aqui corrigindo seu texto. Bom,
O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu peguei esse período porque ele contempla um elemento coesivo, uma oração principal, um aposto, uma coordenada e uma explicativa. É muita coisa? É. Você precisa construir sempre assim, contendo todas essas formas de oração? Não, não precisa. Então vamos selecionar assim, ó. Nessa eu vou colocar um elemento coesivo, a oração principal sempre e uma coordenada. Ótimo. Ou elemento coesivo, principal e explicativa. Ótimo também. Tá bom? Você não precisa para não correr em outro risco. Como é esse período aqui correu? Qual? O de ficar extenso demais. Mas eu selecionei ele para mostrar para você que é possível, sim, você construir um período complexo, tá? Talvez não tão grande quanto este, mas é possível você colocar várias formas de oração dentro do seu período para não ficar aquele exemplo que eu acabei de mostrar. Mãe, a fulana brigou comigo, ponto. Daí ela foi lá e pegou meu brinquedo, ponto. Daí, entendeu? Fica muito fragmentado. A verdade é o seguinte, seu texto fica muito infantil. Parece que você não sabe dar sequências, ideias, progressão entre as ideias, entendeu? Então vamos lá, vou pintar aqui para vocês acompanharem comigo. Elemento coesivo, outro sim, muito legal. Aí a pessoa, deixa eu colocar um rosinha aqui para acompanhar a cor. O texto Murar o Medo, muito legal. Deve ter sido mulher, né? Ó, colocou entre aspas, parabéns, muito bem, porque é um nome, é um substantivo próprio, a pessoa inclusive colocou com letras maiúsculas, né? Mas o fato de ter colocado entre aspas aqui, perfeito, porque é um substantivo próprio. O texto Murar o Medo, olha a oração principal, reflete acerca do temor que a sociedade propaga de geração a geração. Ok, beleza. Muito bem. Essa é a oração principal. Esta tem sentido completo e isso é perfeito, tá? Tranquilo. Aqui a aluna fez o quê? Ela construiu uma oração, um aposto. Cadê o aposto? Aqui, ó, entre duas vírgulas, vocês vão ver isso na aula de vírgula, do biólogo moçambicano Mia Couto. Então, aqui dentro, o que nós temos? Nós temos um aposto. Tem verbo? Não, não tem verbo. Então é um aposto. Ó, a vírgula tá aqui e a vírgula. Opa, ei Priscila. E a vírgula aqui, separando este aposto perfeito entre duas vírgulas. Beleza? Beleza. Ótimo. Então eu já tenho um elemento coesivo. Ok. Já tenho uma oração principal. Ok. Já tenho um aposto. Ok. Mas só isso já tá bom para ser considerado um complexo? Ainda não. O ideal é que agora você apresente uma coordenada ou uma subordinada, mas eu vou mostrar o exemplo para você da aluna que citou a coordenada e a subordinada. Lembrando, ficou longo demais, mas é só um exemplo para mostrar para você que é possível construir períodos complexos dentro do seu texto. E vocês já fazem isso. Só que o que eu quero mostrar hoje nessa pílula é para você perceber que isso é o que tem que predominar. Essa não pode ser a exceção, essa tem que ser a regra. A exceção é o período simples, desde que ele não seja lacunar, como aquele que eu mostrei para vocês agora mesmo, tá bom? Bom, aí a aluna, vou colocar em azulzinho para acompanhar a cor. A aluna colocou uma vírgula aqui, conforme você pode ver, ó, a vírgula, porque sempre vai haver vírgula antes do pois. Olha a conjunção explicativa aqui, ó, pois, e a oração coordenada. Pois desde cedo o indivíduo é educado, entre duas aspas, porque ela está fazendo uma crítica. Em outras palavras, ela quer dizer assim, ó, isso não é uma educação, mas o jovem, a criança, é ensinado a isso. Então ela colocou educado com um duplo sentido proposital, entre aspas, você entendeu? Isso é muito importante que você entenda. Por quê? Ela fez pensando, ó, eu vou colocar esse educado, mas de educação isso não tem nada, ele é ensinado a isso, tá bom? Por isso o uso das aspas aí propositalmente muito bem colocada. A temer aquele que não pertence ao seu grupo social. Até aí, galera, já estava ótimo. Por quê? Porque ela tinha apresentado um elemento coesivo, a oração principal, o aposto e a coordenada. Mas aí, não satisfeita, a pessoa colocou uma locução explicativa. Aqui, ó, ou seja, a locução
ou seja, explicativa, ela sempre virá entre duas vírgulas, conforme você pode ver aqui, sempre virá entre duas vírgulas. E aí a aluna continua. A explicação: temer o diferente, desde aqui, né, que é a oração explicativa, seja na cor, na crença religiosa, na etnia e, sobretudo, em condição financeira. Aqui eu fiz só uma colinha para vocês perceberem, ó, para vocês se lembrarem que o pois é uma conjunção coordenativa e o ou seja, sempre entre vírgulas, é uma locução explicativa que introduzem as orações coordenada e subordinada, respectivamente, dentro desse parágrafo. Então, quando você olhar, quando você vê na sua redação um período como este, e se você ler lá no comentário, e se você me ler lá no comentário, se tiver uma observação lá no comentário, naquela chuva de sangue que cai ali na sua redação de comentários, galera, que você precisa predominar períodos complexos, é isso. É exatamente assim. Só vou ter para finalizar, lembrar de vocês de um erro muito comum e que é muito fácil ser consertado dentro da sua redação quando você faz uma citação direta, por exemplo, tá? Minha letra fica feia aqui, mas só aqui. Olha só, vou pegar uma frase bem curtinha que geralmente vocês escrevem nas redações, tá? Mas você tem que considerar que minha letra é grande. Tudo bem? Então, deixa eu ver se tem com linha. Tem com linha. Vou tentar isso com linha, vai ficar melhor. Você tem que considerar que minha letra é muito grande. Então, eu vou tentar diminuir aqui para você perceber como é que vai ficar na sua redação, tá? Então, você começa assim, ó. Segundo Karl Marx, vírgula. Lembrando que minha letra é muito grande, tá? Talvez a sua ocuparia menos de uma linha, vírgula. Por quê? Porque a vírgula sempre separa o termo antecipado antes da oração principal. Você vai ouvir eu falar muito sobre isso na aula de vírgula, tá? Aspas. A religião é o ópio do povo. Aí você vem e coloca um ponto. Aí você coloca assim, ó, diante disso, e você contextualiza e você explica. Tá errado fazer isso, Brasil? Não. Mas você perdeu uma ótima oportunidade de construir um período complexo. Por quê? Porque você construiu um período até então simples, apenas. Então agora eu vou mostrar para você como transformar esse período simples em um período complexo. Assim, ó, você vai apagar esse ponto, você vai apagar este período. Vou diminuir essa vírgula, né? Porque vocês já entenderam o que é uma vírgula. Aí você vai colocar vírgula. Aí você vai colocar ou seja, locução explicativa, sempre entre duas vírgulas. Aí você vai colocar com as suas palavras a contextualização. Ou seja, você vai mostrar para que você escolheu essa citação do Marx para defender a sua tese aqui dentro do seu texto. Então vamos lá. Ou seja, o indivíduo tende a ser alienado em virtude de crenças que lhe porque é o indivíduo, né? São impostas. E aí eu coloco esse impostas entre aspas, porque às vezes não é necessariamente uma imposição, é a pessoa que quer realmente isso, né? Então vejam, ó, é claro, eu pulei linha, é claro, minha letra é grande, escrever aqui no iPad não é a mesma coisa de escrever no papel, é completamente diferente, né? Vocês perceberam que aqui eu tive, então, uma oração, um período complexo. Por quê? Segundo Karl Marx, a religião é o ópio do povo, é a citação, é a oração principal. Ou seja, é a locução explicativa e a oração explicativa. O indivíduo tende a ser alienado em virtude das crenças que lhe são impostas. Agora sim,
você colocou esse ponto e aí você vai escrever diante disso. E aí você vai construir um outro período a partir daqui, que também será complexo. Tá vendo? Não é tão difícil assim, é simples e isso vai garantir a você, eu tenho certeza, a predominância de períodos complexos dentro da sua redação e vai fazer mais uma vez com que a sua nota 1000 fique mais perto de você. Pode acreditar nisso, tá bom? Não se esqueça, continue sonhando, porque você sonha e eu te ajudo a escrever uma nova história em sua vida. Não percam as dicas que eu tô colocando aqui para vocês dentro da nossa plataforma para que a sua redação seja cada vez melhor e para que você consiga também ser meu aluno nota 1000, combinado? Beijo e até a próxima, galera!